Durante a análise rotineira de sinais vindos do espaço profundo, um grupo de cientistas se deparou com algo totalmente fora do comum. Um pulso fraco e irregular que destoava completamente dos padrões de dados costumeiros da Voyager 2. Essa sonda lendária, lançada em 1977 e atualmente a mais de 19 bilhões de quilômetros da Terra, não registrava nenhum comportamento anômalo há décadas. No entanto, ali estava. Uma clara irregularidade em sua transmissão, um sinal discreto, porém suficientemente distinto para despertar a atenção dos mais experientes especialistas em comunicações interplanetárias. Antes de começarmos, já deixa seu like e se inscreva no canal para mais atualizações. A Voyager 2, a segunda das espaçonaves gêmeas lançadas pela NASA como parte do programa Voyager, há muito havia ultrapassado a heliosfera e entrado no espaço interestelar. Já se esperava que suas comunicações enfraquecessem com o tempo, dada a distância absurda e os sistemas envelhecidos. Mas, o que emergiu dessa nova transmissão contrariou todas as previsões e desafiou os limites da compreensão astrofísica atual. Não era a força do sinal que causava espanto, e sim o padrão estruturado, quase rítmico, incrustado profundamente em sua telemetria. Algo deliberado demais para ser ruído, e estruturado demais para ser fruto de interferência cósmica. Inicialmente, os cientistas presumiram tratar-se de um eco do próprio sistema. Talvez um ciclo de realimentação causado por uma falha no subsistema de transmissão. As redundâncias e protocolos de segurança embutidos no projeto da Voyager eram extensos, e a equipe já havia lidado com muitos artefatos de dados antes. Mas, dessa vez, o padrão se repetia. Não apenas uma vez, mas em um ciclo que parecia obedecer a um formato. Um conjunto de pulsos de frequência divididos em faixas estreitas e espaçados com uma precisão inquietante. A transmissão não era aleatória. Trazia todas as características de algo intencionalmente construído, como se tivesse sido feito para ser encontrado. Equipes do JPL, do SETI e de diversos observatórios astrofísicos ao redor do mundo começaram a analisar os dados minuciosamente. Algoritmos avançados e sistemas de reconhecimento de padrões foram acionados para dissecar cada fragmento. E o que começaram a descobrir levou a conversa para um território completamente desconhecido. O sinal, enterrado sob camadas de diagnósticos padrão da sonda, parecia conter intervalos estruturados, segmentos de dados que, quando mapeados visualmente, assumiam a forma de formas de ondas geométricas repetitivas. Mais bizarro ainda, alguns desses segmentos refletiam sequências de números primos e oscilações harmônicas, características comumente associadas a codificações inteligentes. As implicações eram estarrecedoras. A Voyager 2, que não recebia uma atualização de software havia décadas, agora estava se comportando de uma forma completamente fora dos limites de sua programação original. Os sistemas de bordo da espaçonave, projetados nos anos 1970, não tinham nenhuma capacidade para inteligência artificial ou reconfiguração adaptativa. As únicas explicações plausíveis eram uma falha interna impensável, que resultou numa sequência de dados espontaneamente ordenada, ou a influência de uma força externa, algo que teria interagido com os sistemas de comunicação da Voyager e redirecionado sua mensagem de saída. Ninguém queria dizer isso em voz alta, ao menos no início. Mesmo entre os cientistas mais experientes, a ideia parecia absurda demais. Que talvez a Voyager 2 tivesse sido tocada, literal ou eletromagneticamente, por algo além da compreensão humana. Mas os dados não mentem. E à medida que agências espaciais internacionais se envolveram, revisando cópias da transmissão de forma independente, o consenso começou a se formar em torno de um ponto. Aquilo não era um evento natural. Não era interferência do vento solar, nem efeito de lente gravitacional. A transmissão era deliberada. E o mais perturbador era o momento em que aconteceu. A Voyager 2 havia por décadas viajado pelo vazio em relativo silêncio. De tempos em tempos, enviava diagnósticos e dados ambientais do espaço interestelar, como intensidade de campos magnéticos e leituras de partículas. Mas nada, absolutamente nada, indicava a presença de algo incomum ao seu redor. Não houve explosões de alta energia, nem estrelas próximas com eventos de erupção, tampouco alertas de proximidade de buracos negros. Ela navegava tranquilamente pela escuridão infinita, até agora. A ideia de que algo, ou alguém,
estivesse manipulando os sistemas da Voyager 2 sem provocar qualquer distúrbio mecânico ou energético, levantava questões profundas. Se isso foi resultado de um contato, então ele aconteceu de forma a evitar qualquer detecção pelos nossos instrumentos atuais. Sem calor, sem luz, sem radiação. Apenas um sussurro sutil escondido na voz de uma velha sonda, como uma mensagem contrabandeada através do tempo e do espaço. Alguns teóricos especularam que alguma inteligência possa ter encontrado a Voyager 2 e decidido que ainda não era hora de se revelar por completo, mas sim deixar uma pista, uma assinatura escrita na própria linguagem da Voyager. Um aspecto notável da transmissão oculta era como ela refletia elementos do Golden Record, o disco fonográfico acoplado a ambas as espaçonaves Voyager, criado como uma mensagem para qualquer vida inteligente que pudesse encontrá-las. A nova forma de onda detectada continha ecos de estruturas harmônicas semelhantes às codificadas no disco original, mas os harmônicos estavam levemente distorcidos, refratados por um padrão que sugeria transformação, como se alguém estivesse respondendo na mesma moeda, mas com seu próprio dialeto. O sinal não era uma imitação direta, mas carregava uma familiaridade. E essa familiaridade era a parte mais arrepiante. Era como se a mensagem dissesse: "Nós ouvimos vocês." Equipes trabalharam dia e noite tentando rastrear a origem dessa modulação. Alguns engenheiros tentaram determinar se os próprios circuitos da Voyager 2 poderiam ter se deteriorado de forma tão precisa a ponto de causar isso. Mas as probabilidades eram astronômicas. O sistema responsável por gerenciar sua transmissão contava com redundâncias em todos os níveis. Até mesmo flutuações de energia mínimas haviam sido previstas em seu projeto. E nenhuma delas explicava o que parecia ser um padrão de linguagem aninhada. Outro fator que alimentava o mistério era a duração do sinal. Não foi um simples estalo. Durou vários minutos. Dado o limitado suprimento de energia da sonda, esse foi um gasto extravagante para algo que não servia a nenhum propósito técnico ou diagnóstico. Por que os sistemas da Voyager priorizariam esse sinal? Ou será que estavam sendo forçados a fazê-lo? Quando a história veio a público, teorias explodiram ao redor do mundo. Alguns apontaram para crenças antigas sobre inteligência extraterrestre, sugerindo que a Voyager finalmente cumprira seu verdadeiro propósito, não como instrumento científico, mas como um farol. Outros especularam que havíamos interpretado mal a natureza do espaço interestelar, que o vazio não era vazio, mas repleto de forças ou entidades que nunca aprendemos a perceber. Mas dentro da comunidade científica, as implicações iam ainda mais fundo. Se a Voyager 2 realmente tivesse recebido uma modificação intencional em sua transmissão, isso mudaria completamente a compreensão da comunicação além da Terra. Isso sugeriria não apenas a presença de inteligência, mas uma inteligência que esperou, talvez pacientemente, talvez por décadas, antes de fazer seu primeiro gesto através da nossa própria criação. Essa ideia, por si só, já seria suficiente para abalar os alicerces da astrofísica, da cosmologia e até mesmo da filosofia. Havia também uma inquietante sensação de reciprocidade. A humanidade lançou a Voyager como uma mensagem em uma garrafa, uma declaração simples de que existimos. Agora, décadas depois, a garrafa havia sido tocada, possivelmente aberta, e devolvida sutilmente alterada. E seja lá o que tenha feito isso, permaneceu absolutamente silencioso, exceto por esse sussurro singular. A ausência de atividades adicionais não diminuiu o impacto, apenas o intensificou. Uma voz que diz apenas uma coisa tende a dizê-la com significado. Entre aqueles que estudavam os dados, uma urgência silenciosa começou a crescer. Seria essa a primeira parte de uma sequência? A transmissão seria um teste para ver se conseguimos decifrá-la. Uma espécie de aperto de mãos interestelar estendido àqueles capazes de compreender? Ou seria apenas um marcador, como uma assinatura deixada no limite do nosso alcance, indicando a fronteira de algo maior? Se a Voyager 2 realmente foi contatada, isso significava que a comunicação entre as estrelas era possível, não apenas na teoria abstrata, mas na prática. Significava que uma mensagem poderia ser transmitida por meio de um sinal reaproveitado, que algo lá fora sabia como interpretar nossas ferramentas e responder através delas. Mais do que isso, mostrava paciência. Seja lá o que tenha feito isso, esperou por um momento em que o mundo estivesse ouvindo, e escolheu agir não com espetáculo, mas com precisão. Essa contenção talvez tenha sido o sinal mais inteligente de todos.
À medida que as análises continuavam, fragmentos da mensagem foram interpretados como possíveis chaves matemáticas, estruturas que sugeriam uma lógica não humana, mas com padrões consistentes que podiam ser previstos e estendidos. Se era um código ou um artefato simbólico, ainda era tema de intensos debates, mas ninguém podia negar que era real. Os registros de dados dos sistemas de comunicação da Voyager estavam alinhados em todos os observatórios. As marcações de tempo batiam. As anomalias estavam presentes em todas as gravações redundantes. Não foi um erro. Engenheiros continuam examinando o momento exato em que o sinal começou, analisando a trajetória da Voyager, sua posição relativa no espaço e quaisquer fenômenos celestes próximos que poderiam ter desencadeado a interação. Até agora, nada fora do comum foi. Mas há uma estranha poesia no fato de que a Voyager, agora vagando pela escuridão mais distante, pode ter sido encontrada antes que encontrássemos qualquer outra coisa. O evento também reacendeu debates sobre a ética e os riscos de transmitir mensagens para o cosmos. Durante décadas, a humanidade debateu se deveríamos enviar sinais fortes ou permanecer em silêncio na floresta cósmica. O sinal da Voyager 2 parece sugerir que até naves silenciosas podem falar, se alguém escolher usá-las. E se isso for verdade, então a galáxia pode ser um lugar muito mais conectado do que jamais imaginamos, apenas operando em frequências que ainda não aprendemos a ouvir. Por enquanto, a Voyager 2 continua sua jornada, como vem fazendo há quase 50 anos, em silêncio e sem ser perturbada. Mas aqueles poucos minutos de sinal estranho e estruturado alteraram para sempre a trajetória da nossa imaginação. Seja um toque vindo de fora ou um enigma gerado de dentro, uma coisa é certa. A velha espaçonave voltou a falar. E desta vez, talvez o universo esteja ouvindo também. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Também deixe seu comentário aqui embaixo e nos diga: o que você achou da transmissão oculta da Voyager 2? O que você espera que venha a seguir? Queremos ouvir você. Obrigado por assistir, e até a próxima.